A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez estamos no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para o teu coração. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amados irmãos, nós estamos dando continuidade às nossas lições desse trimestre aqui de 2021 sobre dons espirituais e dons ministeriais. Lições maravilhosas aí que temos a aprender muito nessas lições, e aí você que é o nosso ouvinte, fique atento. Deus tem uma palavra ao teu coração, Deus tem revelações na sua palavra. Deus é fiel, amados, e é por isso que nós estamos aqui nesta oportunidade, para adorar o nome dele, bendizer o nome do Senhor, porque ele vive e reina para sempre. Então vamos estar dando continuidade às nossas lições da Escola Bíblica Dominical, umas lições maravilhosas aí, que temos aprendido muito na poderosa palavra de Deus. Coisas maravilhosas temos aí aprendido. Então, amados irmãos, nós queremos nesta oportunidade pedir aí o seu joinha, sua inscrição no nosso canal, compartilhações para outras pessoas. Você que tem grupos participando, envia, compartilhe os nossos vídeos. Deus tem coisas grandes a falar conosco. São vídeos um pouco extenso, mas vale a pena você se dedicar alguns minutos ouvindo a poderosa palavra de Deus. Vai trazer efeitos para a nossa vida, vai trazer frutos, vai trazer bênçãos para as nossas vidas. Então vamos estudar hoje a lição de número 6. Nós estaremos estudando a lição de número 6, ela será ensinada dia 9 de maio de 2021. Dia 9 de maio de 2021 estaremos aqui aprendendo essas lições em classe de aula. Então você tem a oportunidade aí de ir para a sua classe de aula preparado já na poderosa palavra de Deus, com conhecimentos das nossas escolas bíblicas, das nossas lições maravilhosas aqui online e pela YouTube, internet. Que Deus assim abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos estudar hoje acerca do ministério de apóstolo. Vamos aprender hoje acerca de um dos dons, onde o apóstolo Paulo vai ensinar acerca dos dons ministeriais. E o primeiro dos dons ministeriais é o dom de apóstolo. Vamos estar aprendendo acerca do dom ministerial de apóstolo, para nós entendermos o que é o dom de apóstolo, entendermos se existe esse título de apóstolo hoje ainda ou não existe. Isso aí vai ser muito interessante. Então fique atento, ouça as nossas lições, Deus vai nos trazer revelações gloriosas em nome de Jesus. O texto áureo diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4 e o verso 11. Então isso aqui vai estar lá em Efésios 4, 11. O ministério de apóstolo. Primeira lição, ou melhor, primeiro ponto da nossa lição é o colégio apostólico. É a primeira lição que nós vamos, o primeiro ponto da nossa lição de hoje. Vamos à introdução também, que tem algo interessante na introdução. Diz assim, de acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja. 5 dons ministeriais concedidos por Deus à igreja, que é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então vemos aí apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então são esses 5 os dons ministeriais. Veremos quanto esses ministérios
são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor. O primeiro ponto da nossa lição fala acerca de o colégio apostólico. O colégio apostólico, nós vemos aqui 3 pontos no colégio apostólico, que é o termo apóstolo, que significa apóstolo, segundo, colégio apostólico, e terceiro, a singularidade dos 12. Vamos estar aprendendo acerca de cada um desses pontos. Primeiro, apóstolo. Segundo o dicionário Wycliffe, informa que o termo grego apóstolo origina-se do verbo apostelion, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado ou mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ou ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo, ele é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Então aqui nós vimos aqui o termo apóstolo, quer dizer enviado, quer dizer também remeter, quer dizer mensageiro. Então, apóstolo quer dizer mensageiro, aquele que leva a palavra do Senhor, aquele que é portador do evangelho, das boas novas, aquele que anuncia as boas novas de Cristo. Este é apóstolo. E aí nós vemos aqui o termo apóstolo se resume em enviado ou mensageiro ou mensagem, apóstolo. Então, apóstolo quer dizer mensageiro, aquele que transmite o recado de Deus, aquele que traz o recado da palavra do Senhor, que leva o evangelho. Então, é apóstolo, a palavra apóstolo no termo bíblico. Aqui nós vemos, meus queridos, que nós vimos que assim como Jesus foi enviado pelo Pai, Jesus também enviou os seus discípulos. Então, aí mostrando-se que o apóstolo é aquele que foi chamado por Cristo e enviado por Cristo. Então, aqui no termo original, para nós não perdermos o foco, o termo original apóstolo, entendemos? Foram chamados pelo próprio Jesus. Então, foram chamados pelo próprio Deus. Então, Jesus como nós vemos aqui, o apóstolo por excelência. Quer dizer, por excelência, que foi Deus que o chamou, Deus que o comissionou, Deus que o enviou. Então, esse é o apóstolo por excelência. Mas Jesus também chamou 12 apóstolos. Esses são apóstolos aí que nós vemos aqui, comissionados por Jesus, 12 apóstolos enviados pelo Senhor para transmitir a palavra do Senhor, 12 mensageiros de Cristo. Segundo, colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliar o seu ministério terreno. O Salvador separou e os nomeou. Aqui nos ensina o ministério quando do estabelecimento da igreja. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo no Espírito Santo. Então, o colégio apostólico. Qual é o colégio apostólico? Aqui é o grupo dos 12 discípulos. Então, ali Jesus formou o colégio apostólico, aqueles que seriam os enviados, aqueles que seriam os mensageiros, aqueles que iriam serem os porta-vozes de Cristo aqui nesta terra, que iriam anunciar a obra do Senhor Jesus. Como nós vemos aqui, o que quer dizer apóstolo, e aqui nos diz, o verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus. Então, o verdadeiro apostolado, ele baseia-se na pessoa e obra de Jesus. Ou seja, o verdadeiro apostolado, ele se parece com Cristo,
ele vive como Cristo viveu nesta terra e ele anda como Cristo andou nesta terra. Esse é o verdadeiro apostolado. Então nós vemos aqui acerca da lição, acerca de apóstolo. Então o colégio apostólico é criado por Jesus ali e nós vimos que escolheram esses 12 discípulos para participar desse colégio apostólico, né? Desse colégio apostólico, que eram aqueles que iriam aprender do próprio mestre, do próprio Jesus, Jesus como professor, Jesus como Senhor, Jesus como instrutor, Jesus como ali guia daqueles apóstolos, daqueles 12 apóstolos. Então nós vimos aqui o colégio apostólico formado por Jesus. Terceiro ponto do primeiro ponto, a singularidade dos 12. A singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Primeiro, letra A, nós vemos aqui 3 divisões da singularidade dos 12. Letra A, letra B e letra C. Letra A, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Letra B, andaram com Jesus durante todo o seu ministério. E terceiro, receberam a autoridade do Senhor. Então nós vemos aqui a singularidade dos 12 dons, ou dos 12 discípulos, a singularidade, em que eles se pareciam, em que eles estavam ali firmados. Nós vemos aqui que os 12 apóstolos, para eles serem apóstolos de Jesus, primeiro eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Foi eles que foram convocados pelo próprio Jesus. Jesus chamou um a um dos 12 para fazer ali a sua obra, para serem enviados. Segundo aqui nos mostra, Jesus, por onde ele passava. E muitos tornavam-se seguidores do Mestre, mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Certo? Mateus 10:1 e Lucas 6:13 fala acerca aqui da grande comissão. B. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério, desde o batismo do Senhor Jesus até a crucificação dos 12, andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. Então nós vemos aqui que os 12 discípulos, desde o batismo de Jesus, aqui até a crucificação do Mestre, os 12 andaram com Jesus. Então, mais uma singularidade dos 12. Terceiro, letra B. Letra C. Receberam a autoridade do Senhor. Os 12 receberam de Jesus um mandado especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos, pregar o evangelho à humanidade. Em Marcos capítulo 16, 17, 18 até o 20 vai estar falando acerca aqui dos discípulos, acerca da autoridade que Jesus revestiu os 12 discípulos para expulsarem demônios, para curarem os enfermos, para pegarem nas serpentes, para estarem ali fazendo a obra evangelizadora do Senhor Jesus. Então foi aqui aonde nós podemos observar que eles receberam a autoridade do próprio Senhor para serem apóstolos do Senhor. Aqui nós vemos, amados, acerca do dom apostólico, em Efésios 4:11, nós vemos aqui o apóstolo quer dizer aquele que é enviado. É o verdadeiro apóstolo. Baseia-se na pessoa, obra de Jesus Cristo, o apóstolo por excelência. Colégio apostólico, grupo dos 12 primeiros discípulos enviados por Jesus. E apóstolos atuais. Apóstolos atuais missionários enviados pela igreja do Senhor. Então, hoje, nós podemos observar quem são os apóstolos do Senhor. Quem são os apóstolos do Senhor? São os missionários
enviados pela igreja do Senhor para fazer missões, para evangelizar, para cuidar do rebanho do Senhor, para ali estarem na frente evangelizando. Então, apóstolos atuais, missionários enviados pela igreja do Senhor. Segundo ponto da nossa lição é o apóstolo Paulo. Acerca do apóstolo Paulo, é o segundo ponto da nossa lição. Ponto bem extenso, abrangente e tem muitas riquezas para nosso deleite aqui. O apóstolo Paulo. Vemos aqui o primeiro subponto do apóstolo Paulo é Saulo e sua conversão. Segundo ponto, subponto, um homem preparado para servir. Terceiro ponto, o menor dos apóstolos. Esses são os três pontos aqui relacionados ao apóstolo Paulo, homem de Deus. Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, também um importante mestre do judaísmo. Nós vemos que Gamaliel foi professor, foi mestre ali do apóstolo Paulo, homem dotado de conhecimento, homem de Deus, homem ali com muito conhecimento, muito profundo no judaísmo, conhecedor, Gamaliel. Nós vimos aqui que ele era intelectual, fariseu, o apóstolo Paulo, intelectual, conhecia muito, tinha muito conhecimento, inteligentíssimo. Temos visto aqui também que era fariseu e foi também perseguidor dos cristãos. Entretanto, o caminho a Damasco, o caminho para Damasco em busca dos cristãos haviam fugido, enviado à perseguição em Jerusalém. Nós vimos aqui, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto. A sua vinda foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, apóstolo dos gentios. Então nós vemos aqui acerca da biografia do apóstolo Paulo. Que coisa interessante. Um homem que perseguia os 12 apóstolos de Cristo, perseguia ali os seguidores de Cristo, perseguia a igreja do Senhor Jesus. Então, um homem que mandava matar, mandava açoitar, mandava apedrejar, um homem que estava ali na frente dos exércitos romanos para destruir, para acabar com a obra salvadora de Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso, ele não teve como ir adiante, porque ele teve uma experiência. A Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, ia à perseguição ou perseguir o povo de Deus ali, mas teve um encontro com o próprio Jesus, aonde Jesus o apareceu, uma luz, um resplendor apareceu na frente de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso não suportou aquela luz, pois a glória era intensa, caiu sobre o rosto, no chão, no pó, ficou cego pelo tão ofuscado que foi ali a sua visão pelo resplendor da glória de Cristo. E Jesus ali falou com o apóstolo, com Saulo de Tarso, aonde Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E nós vemos aí algo interessante, ali foi a chamada do apóstolo Paulo. Saulo ficou cego, Saulo ficou 3 dias, se não me engano, 3 dias sem ver a luz do sol. Mas foi orientado, guiado pelo Espírito Santo até o homem de Deus, aonde iria orar por ele. E este homem orou e as escamas caíram do rosto de Paulo. Escamas saíram do rosto de Paulo e Paulo ali se tornou um dos maiores apóstolos e escritores de cartas que o Novo Testamento já viu. Então, algo interessante, um chamado importantíssimo para fazer a obra do Senhor Jesus. E aí nós vemos que o apóstolo passou aqui de
de ser, ou melhor, Saulo de Tarso passou de ser o perseguidor da igreja para ser agora o perseguido, como a igreja era perseguida. Então, algo interessante, nós vemos aí uma conversão totalmente genuína, uma conversão de verdade, onde ele totalmente se mudou, se transformou ali, a sua natureza, a sua visão, o seu entendimento foi totalmente moldado pelo próprio Jesus. Algo interessante para ser aí um instrumento, um vaso na mão do Senhor. Segundo, um homem preparado para servir. Aqui diz, dos 27 livros do Novo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Imagine só. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. E são ricos essas cartas, esses ensinos do apóstolo Paulo. Algo profundo, algo tremendo para a igreja do Senhor, algo maravilhoso para a igreja se deleitar e se enriquecer no conhecimento do Senhor Jesus. Aqui nós vemos algo interessante, falando assim, quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Então nós vemos aqui um homem preparado para servir. A conversão do apóstolo Paulo não foi uma conversão de aparências, não foi uma conversão de brincadeira, foi algo totalmente glorioso, foi algo de verdade, algo verdadeiro que aconteceu na vida deste apóstolo. E no último das palavras do apóstolo Paulo, ele expressou ali a sua palavra final para o nosso encorajamento, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, onde o apóstolo estava prestes a ser decapitado por amor ao Senhor Jesus, por pregar o evangelho de Cristo, por anunciar a palavra do Senhor Jesus, por falar de Cristo, por falar do amor do Senhor Jesus, por falar do Cristo ressurreto, aquele que ele teve uma experiência face a face, aquele que ele não estava como os 12 discípulos aprendendo ali com Jesus, os ensinos de Jesus, e não participou também ali da crucificação de Jesus, não estava na crucificação de Jesus, mas foi chamado pelo próprio Jesus depois de ressuscitado, depois de ressurreto. O próprio Jesus o chamou e o deu o evangelho a ele. Algo interessante, algo maravilhoso que nós aprendemos na palavra do Senhor Jesus. Então, algo muito profundo. Então, o apóstolo, a última das palavras do apóstolo Paulo, num dos seus discursos, numa das suas cartas, que foi: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Coisa gloriosa. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, isso aí, meus amados, serve para as nossas vidas demais. Nós podemos observar, ele combateu um bom combate. A sua guerra foi uma guerra vitoriosa, uma guerra sobre tudo aquilo que é contra Jesus, sobre tudo aquilo que é contra a palavra do Senhor. E ele travou guerras, combateu um bom combate. Encerrou a sua carreira. Está chegando ali o início do final do seu ministério terreno. Mas uma coisa que não pode faltar na nossa vida é a fé.
Ele diz, e guardei a fé. Ou seja, aquilo que o Senhor me entregou, eu fui fiel até o fim. E aí nos ensina lá em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, ser fiel. Tenha fé. Guarde a fé. Não abra mão da sua fé. Não abra mão dos teus princípios. Não abra mão daquilo que você aprendeu. Não abra mão dos ensinos que aprendestes do Senhor Jesus. Não abra mão, jamais. Porque muitas das vezes nós decepcionamos a Jesus. Porque aprendemos a palavra, conhecemos a palavra e quebramos a sua palavra, quebramos os seus princípios, desfazendo tudo aquilo que nós aprendemos. Os conceitos que aprendemos, que formamos a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso coração. Não abra mão da fé. Seja fiel até o fim. E o Senhor Jesus diz, dar-te a coroa da vida. Aleluia. É um homem preparado para servir. Terceiro e último ponto do segundo ponto. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava um abortivo como que nascido fora de tempo, o menor de todos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele, ressurreto. Ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Gálatas 1, 6 a 24. 1 Coríntios 1, 23. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Coisas maravilhosas. 1 Coríntios 9, 2. Então nós vimos aqui o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo nós podemos observar que o apóstolo reconheceu que não merecia ser chamado apóstolo, pois considerava-se um abortivo, como nascido fora de tempo, o menor de todos, ou seja, ele não estava no meio dos 12, não participou, não foi ensinado pelo próprio Jesus, homem na terra, mas nós podemos observar que foi chamado pelo próprio Jesus ressurreto para fazer essa importante obra do Senhor. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, por isso que ele é tido como apóstolo Paulo, é o menor dos apóstolos, e nós vemos que é o último a ser chamado de apóstolo, pois no termo apóstolo do Antigo Testamento, ou melhor, do Novo Testamento ali, dos chamados de Jesus, foi o último dos apóstolos, o apóstolo Paulo. Então, nós podemos observar, então encerra-se ali os apóstolos como aqueles 12 ali. Então, só teve esses 12 apóstolos, nós podemos observar mais para frente. Nós vamos falar acerca de igrejas que têm tido como acerca da sucessão apostolado, e não existe mais sucessão apostolado encerrou-se sucessão, então não existe mais a sucessão apostolado. Então só foram 12 apóstolos chamados pelo Senhor. O apóstolo Paulo é tido como um dos apóstolos porque foi chamado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus ressurreto depois da ressurreição do Senhor Jesus. Então nós vemos, amados irmãos, aqui acerca desse último ponto, o menor dos apóstolos, onde nos fala que
o Senhor se revelou a ele, ressurreto, ensinou todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Então, ou seja, os 12 apóstolos receberam o evangelho diretamente de Cristo na terra, pois Cristo estava com eles, ensinando os 12, orientando ali, trazendo capacitação para cada um deles. Mas o apóstolo Paulo não estava com Cristo. Nós vemos o quê? Que Jesus, depois de ressurreto, depois de ser ressuscitado, Jesus ensina o apóstolo Paulo, dá a ele o evangelho, algo profundo, algo interessante, coisa gloriosa, então, que o apóstolo recebeu. E nós vimos a confirmação lá em 1 Coríntios 11, 23. Se você pegar a sua Bíblia e ler lá em 1 Coríntios 11, 23, você vai ver o apóstolo Paulo falando acerca disso, acerca do seu chamado, acerca ali do evangelho que o próprio Senhor Jesus ali o ensinou, o próprio Jesus ali o instruiu, ressurreto, algo profundo. Outro não teve essa oportunidade que o apóstolo Paulo teve ali depois de ressuscitado, aprender diretamente ali o evangelho de Cristo. E se você observar lá em 1 Coríntios 11, 23, vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós, tomai e comei. Tomai e comei. Então, algo interessante, né? Que o Senhor Jesus aí ensina o apóstolo Paulo. E aí nós vamos dizer, e também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento, da Nova Aliança, tomai e bebei em memória de mim. Então, algo interessante, né? O que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus aí, nós vemos a orientação para ser celebrado a Santa Ceia do Senhor em memória de Cristo, até a volta de Cristo. Então, depois da volta de Cristo, não precisará ter mais ceia. Então, a instituição da ceia foi dada pelo próprio Deus para o apóstolo Paulo instruir a igreja. E hoje nós temos esse memorial na igreja, instruído direto por Deus e para o apóstolo Paulo, e assim transmitido à igreja do Senhor. Por isso nós temos esse costume, nós temos esta instituição formada que é a Santa Ceia dentro da casa do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Terceiro e último ponto, amados irmãos, é a apostolicidade atual. A apostolicidade atual, temos 3 pontos. Ainda há apóstolo, uma pergunta. Segundo, apóstolo fora dos 12. E terceiro, o ministério apostólico atual. Apóstolo ainda hoje, ou melhor, há ainda apóstolo hoje, no sentido estrito do termo, de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não existem mais. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Apocalipse 21, do 12 ao 14. Então, logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Então, não existe mais sucessão apostólica. Por isso que hoje nossa igreja ela não segue o termo apóstolo. Não há apóstolo como título na igreja, como era ali na fundação, no chamado de Jesus, porque só teve esses 12 discípulos chamados pelo Senhor Jesus, comissionados, e somente esses 12 estarão aqui, como nós podemos observar em Mateus 19, 28, eles estarão ali durante o milênio, os 12 assentarão sobre os tronos
para julgar as 12 tribos de Israel. Então esses 12 discípulos estarão ali assentados ali aos tronos e julgando ali as 12 tribos de Israel. Então algo interessante que é exclusivo apenas para os 12 discípulos. Nós vimos aqui também que os seus nomes estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Então, nos 12 fundamentos, então o nome deles estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade. Em cada um dos fundamentos das bases ali da santa cidade, da Nova Jerusalém, estará o nome de cada um dos discípulos chamados do Senhor Jesus, ali dos apóstolos do Senhor Jesus, um dos 12 apóstolos. Por isso que hoje não há apóstolos mais como Jesus. Não há sucessão, ou melhor, não há sucessão mais de apóstolos como esses 12 discípulos do Senhor Jesus. Apóstolo fora dos 12. O apóstolo fora dos 12. Aqui fala, a carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Horton informa-nos que o novo tratamento indica que havia outros apóstolos que também havia sido dados como dons à igreja. Entre estes se acham Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico Júnior. E ao longo do Novo Testamento, o primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo, de um dom ministerial distribuído à igreja local. Então, apóstolo fora dos 12. Então, nós vimos aqui que fora dos 12 também havia, aqui nós podemos observar no Novo Testamento, havia outros apóstolos que também havia sido dado como dons à igreja. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele não é um dos 12 apóstolos, mas foi ali entregue como dons. Então, o título do apóstolo Paulo de apóstolo é um dom apostólico, ou seja, um dom de apóstolo, ou seja, tem dom de apóstolo. Então, não é apóstolo, mas tem dom de apóstolo, entendemos? Se nós entendermos. Barnabé também nós podemos observar, entre outros, Andrônico e Júnior. Então, aqui a continuidade não é mais apóstolos, mas sim dons de apóstolos, ou seja, uma pessoa que tem dom de apóstolo, ou seja, algo interessante. Então, essa pessoa não é apóstolo, mas tem dom de apóstolo. É um servo de Deus, vive na presença do Senhor, mas tem um dom que Deus deu de apóstolo. Então ele tem um dom de mensageiro, levar a palavra, de instruir. Então hoje, o que tem hoje na atualidade bíblica que nós podemos observar é o dom ministerial de apóstolo, que é um dom doado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para os seus servos, para ali serem enviados, para irem ali anunciar a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, por isso que a nossa igreja, a igreja que nós congregamos, não tem título de apóstolo. Temos o quê? Temos auxiliares, temos diáconos, temos presbíteros, temos pastores, temos doutores. Então, temos evangelistas e doutores. Então, são esses os dons ministeriais aí doado pela igreja do Senhor, dado pela igreja do Senhor. São os que são atuantes, existentes na atualidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vimos aqui o ministério apostólico atual. Último ponto. Nós vamos ver aqui o ministério atual apostólico. Diz assim, não há sucessão apostólica. Então aqui o que nós precisamos compreender, não há sucessão apostólica, ou seja, não há mais sucessor de apóstolo.
Só foram os 12 e acabou. Não tem mais sucessão de apóstolos. 13º, 15º, 8º, 19º, 20º, 100º, 1001º. Não existe mais sucessão apostolada. Não existe mais sucessão de apóstolos. Só foram 12 e acabou. 12. São esses 12 apóstolos escolhidos pelo Mestre Jesus para iniciar o seu trabalho, sua obra missionária. Aqui diz, nós vimos aqui, não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela igreja romana. Olha, esta é uma doutrina formada pela igreja romana, infelizmente copiada por umas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico, atualmente missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho. São dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo, homens como John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg, irmão André e tantas outras, e em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Então, o ministério apostólico, nós vemos aqui que não há uma sucessão, não há mais sucessão apostólica. O que há é o caráter apostólico, ou seja, o dom ministerial apostolado, de apóstolo, ou seja, mensageiro, que sejam missionários. Hoje é o que existe, hoje o termo é missionário. Então é o mesmo apóstolo enviado, o mesmo missionário. Então isso aí é o que temos hoje como dom ministerial. Não existe mais, nós podemos observar como apóstolo, não existe mais apóstolos, só foram os 12 e acabou. Como nós vimos aqui, que isso aqui foi uma das doutrinas formadas pela igreja romana para dar sucessão aos apóstolos, como nós vemos aí o período papal, ou o tempo papal. Nós vemos aí que eles seguem essa tradição de sucessão de apóstolo, quer dizer, algo que é errôneo, não é bíblico. Nós vemos aí que parou nos 12 apóstolos, e aí nós vemos que há essa sucessão ainda pela igreja romana, a sucessão de papas, quer dizer, de apóstolos. Mesma coisa. Nós vemos também igrejas evangélicas que copiaram a mesma doutrina da igreja católica com sucessão de apóstolos. Tá aí apóstolo fulano de tal, apóstolo cicrano, então aí trazendo algo que não é mais para ser usado esse termo de apóstolo, título de apóstolo, porque só foram 12 apóstolos e acabou. Agora pode ser missionário, que é enviado, pode ser aí, entre outros dons ministeriais aí que nós podemos observar. Algo interessante. Então nós vimos, amados irmãos, acerca do tema, que nós estamos falando de apóstolo, apóstolo como os 12, se encerrou. Não existe mais. Mas existe o dom apóstolo. O dom de apóstolo, alguém que é chamado por Deus com um dom de apóstolo, com ali aquela chama ardente de ser missionário, de evangelizar, de ganhar almas para o reino do Senhor. Isso aí é dom apostólico. É um dom de apóstolo doado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ficamos por aqui, amados irmãos. Acredito que aprendemos um pouco aí da palavra do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus aí. E na próxima estaremos aí aprendendo acerca de mais um dos dons ministeriais. Será o dom
de evangelista. E nós estaremos estudando acerca sobre o dom de evangelista. Ou melhor, perdão, dom de profetas. Vamos estar estudando acerca sobre o ministério de profeta, acerca do dom de profeta. Nós vimos o dom de apóstolo, agora o ministério de apóstolo e ministério de profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Fique na paz do Senhor. Até a próxima. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.